Vamos agora observar esse site como um todo, prestando bastante atenção à forma como os elementos estão estruturados. Nós temos, primeiro, uma área aqui que um único grupo de elementos ocupa todo o espaço. Na sequência, nós temos três elementos que ocupam partes da área disponível para eles. Depois, novamente, três elementos. Depois, nós temos uma estrutura com 4 colunas sendo ocupadas. Finalmente, voltamos para 3 colunas. E aqui temos o final, o rodapé. Como isso é organizado? Como construímos de forma fácil a separação em cada área entre conjuntos diferentes de colunas? O Bootstrap é um framework que nos ajuda muito nisso. Vamos olhar então o código-fonte do mesmo. O código HTML desse template está organizado de uma forma que é bastante fácil compreendê-lo. Nós já havíamos visto o menu, e aqui nós temos vários elementos. Por exemplo, aquela página central, que ocupava com uma grande imagem e 2 textos toda uma área. Depois nós tínhamos uma parte com 3 elementos que falava sobre o about e alguns textos e um link. E depois outras áreas, cada uma bem organizada numa estrutura com um section e um div. Observem aqui este detalhe, que é uma das chaves do uso do Bootstrap. Class call lg 12. Aqui nós temos várias. Esse um call lg2 e esse offset 1, um de 6 e um de 3. Se eu somar eles, nós temos 2, 3, 9, 12. Aqui 2, 3, 9, 12. Aqui um offset, aqui recomeçamos, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O segredo todo do Bootstrap é que ele divide toda a estrutura em 12 colunas. E cada grupo de elementos, ele diz quantas dessas 12 colunas ele ocupa. Quantas colunas ocupa aquele primeiro elemento? Aqui, 12. Então ele usa um div com a classe call lg12. Se eu quero ter um elemento no centro maior, que eu quero que ocupe, por exemplo, metade de todo o espaço, ele vai ter 6. Eu poderia ter um call lg3 à direita dele e um call lg3 à esquerda. Eu também posso, utilizando o offset, ter um call lg2, ou seja, esse about vai usar 2 colunas, mas vai estar deslocado uma coluna. Então, em vez de, por exemplo, ocupar aqui 1, 2, 3, ele ocupa 2 com um offset, com um deslocamento de 1. No final, de qualquer maneira, 3 espaços, 3 colunas estão sendo ocupadas, mas só em 2 vai aparecer o texto about. Com isso, nós podemos fazer qualquer tipo de diagramação que eu tenha até 12 segmentos. Se eu quisesse ter 12 elementos alinhados um ao lado do outro, seriam todos com call lg1. Se eu quiser ter 2 elementos com 6, seriam call lg6. Vamos trabalhar um pouquinho isso no próprio site para pegarmos um pouco de familiaridade com essa estrutura de diagramação aqui. Observem aqui no site essa estrutura que nós temos. A segunda, logo abaixo da imagem que ocupa toda a largura do site. Nós temos aqui o nosso about, que está dentro de um div, aquele que nós vimos, call lg2, call lg offset 1. Vamos trocar por um call lg3 para vermos a diferença disso.
como ele está usando call LG3, aqui temos um call LG6, outro call LG3, estamos continuando usando os 12 espaços. Só que agora, em vez de ter um offset, ele começa no início daquele espaço de 3. Vamos reduzir esse para apenas um call LG de 2. E esse aqui também, apenas para um call LG de 2. E vamos colocar esse, um call LG de 8. O que nós temos? Ampliamos o tamanho dessa estrutura aqui e reduzimos o espaço dos dois outros elementos. Poderíamos fazer o contrário, poderíamos dizer que vamos ter uma estrutura de organização do site com 3 elementos, todos ocupando o mesmo tamanho. Em 12, significa que todos terão um call LG de 4. Certo? Agora temos cada uma dessas estruturas ocupando 1/3 do espaço disponível. Então, o nosso Bootstrap permite de forma muito fácil reorganizar as informações. Se, por exemplo, quiséssemos aqui ter 4 elementos, poderíamos ter 4 divs, cuidando apenas para que o tamanho delas ficasse na ocupação dos 12 que temos disponível. Isso é automaticamente responsivo, no sentido que se não houver espaço suficiente para os 12 elementos serem colocados na horizontal, ele exibe menos do que eles. Da mesma maneira, se nós tivermos menos do que o espaço suficiente, por exemplo, vamos supor que eu aumente ali, o que eu tenho é que o terceiro item aqui vem para baixo. Então, o Bootstrap nos permite muito facilmente fazer este tipo de diagramação, com 1, 2, 3, N elementos, até 12 elementos, organizados da forma como julgamos mais conveniente no layout do site. Aqui é interessante justamente navegando pela estrutura como um todo, mexendo diretamente no HTML, vocês trocarem um pouco esses tamanhos e assim enxergarem um pouco melhor como manipular os elementos dentro desse grid de 12 posições do Bootstrap.